Olá, tudo bem? Hoje o assunto é bastante intimista. Quando eu digo intimista, é muito intimista. Hoje nós vamos falar de mulher, de eu ser mulher, a bicicleta, o mercado e também o ciclismo feminino de alto rendimento. E também sei que esse vídeo aqui vai estar sendo visto por muitos homens. Então aqui eu espero que vocês peguem algumas dicas tiradas por vocês mesmos de como trazer a sua companheira, a sua amiga, a sua mãe, a sua filha para o pedal sem forçar a barra e sem perder a mão. É claro que eu vou falar muito em primeira pessoa e também vou abordar muitos erros que o mercado da bicicleta faz até hoje para conosco, as mulheres. E aí eu já peço, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, assista até o final, porque o final desse vídeo é surpreendente. Valeu? Eu comecei a pedalar como meio de transporte em 1976. Eu tinha 23 anos de idade e estava no 4º ano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. E foi quando eu me mudei para a Vila Madalena. Aí eu troquei o meu carro pela bicicleta. E aí eu percebi que a cidade é pequenininha para quem pedala. Até então, eu já era mecânica de bicicleta. Isso porque, na minha época, os pais eram muito relapsos. Uma bicicleta podia ficar mais de um ano parada com o pneu furado sem ninguém fazer nada. Então foi assim que eu me tornei uma mecânica, arrumando as bicicletas dos meus amigos. Bom, voltando ao ponto. Em 76 eu comecei a vivenciar na pele as dificuldades que uma cidade como São Paulo apresenta para aqueles que vão a pé e de bicicleta. É impossível atravessar ponte, impossível você passar por debaixo de viaduto ou por cima deles, impossível você atravessar uma avenida, ou seja, a cidade era e ainda é proibida para quem não está dentro de um carro. Isso tudo numa época em que eu estava estudando a arquitetura das cidades. Foi um choque. Nada mais natural do que a evolução disso eu me tornar uma cicloativista. E na época não se tratava de eu ser uma mulher nas ruas. Era sempre uma questão de ser uma pessoa nas ruas. Por isso que durante todo esse tempo eu não foquei o nosso trabalho em ser mulher, e sim em ser uma pessoa frágil nas ruas. Claro que eu, como mulher, já era e continuo sendo a esmagadora minoria nas ruas. O curioso é que naquela época, estou falando aí na década de 70, 80, o fato de eu ser mulher de bicicleta era uma proteção. Por quê? Quando eu passava, imagine, uma mulher sozinha, até os homens se darem conta e exercerem aquilo que na época era obrigação, que era mexer com a mulher, falar um monte de bobagem, vários insultos, eu já estava longe, bem longe. Então estar de bicicleta era uma proteção contra essas bobagens que a gente ouvia o tempo inteiro só porque a gente estava sozinha nas ruas. De lá para cá, muita coisa mudou, né? Foi nessa época, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, que eu criei os Night Bikers. E daí surgiram todos os grupos de ciclistas noturnos e também de ciclistas que vão para as trilhas. Estou falando do comecinho dos anos 90. Já nessa época, nos nossos grupos, 30%, 40% eram de mulheres. E a ideia sempre foi e continua sendo trazer mais e mais pessoas para o pedal. E dessa ideia surgiu até grupos só de mulheres, como por exemplo o Saia na Noite, de Teresa D'Aprile, que nesse ano de 2020 completa 28 anos de atividade. Parabéns aí! O fato é que nas ruas é outra realidade. Enquanto nos grupos de ciclistas nós somos 30%, 40%, nas ruas, aqui em São Paulo, não é mais de 6%, 7%, e nas ciclovias esse número salta para 12%, 13%. Embora as mulheres sejam mais do que 50% da população desse país, nas ruas nós continuamos sendo a esmagadora minoria na bicicleta. E são muitos os fatores que afugentam as mulheres do modal bicicleta. Quer uma prova disso? Vamos dar uma olhada na ciclovia da Avenida Faria Lima. Enquanto nas ruas não mais do que 6, 7% dos ciclistas são mulheres, na ciclovia da Faria Lima esse número salta para 12, 13%. E esses números são contabilizados pela própria CT e pela Associação de Ciclistas Ciclocidade. A gente percebe que não se trata de uma incapacidade física, e sim falta de sensação de segurança, o que não atrai mulheres para a bicicleta. E isso tem outros desdobramentos. Por exemplo, uma mãe ou mesmo um pai
que queira levar a sua criança à escola de bicicleta, ou na garupa, ou pedalando ao lado dessa criança, fica completamente inviável se você não tem uma estrutura cicloviária de acordo que represente segurança para todos. E olha só o paradoxo. Uma mãe ou um pai que tente fazer isso é logo taxado de maluco, louca, onde já se viu uma mãe levar a sua criança de bicicleta. São as políticas públicas que não permitem um ambiente seguro para você andar a pé e de bicicleta com a sua criança nas ruas, o que deve ser questionado. Não a atitude de uma mãe louca de tentar levar o seu filho para a escola em bicicleta. Afinal, como pode morrer tanta gente nas ruas dessa cidade e nada mudar? Absolutamente nada. Isso é loucura. Agora veja você, a mesma infraestrutura da Faria Lima, que atrai um número maior de mulheres à bicicleta, quase não passa uma criança. Por quê? Porque o sistema todo não é seguro. Algo está errado, né? Para resolver isso é fácil. É incluir mulher. A grande consequência de incluir mulher é que vai ser incluídas as crianças, a pessoa com deficiência, a pessoa mais idosa. Ou seja, incluir mulheres significa você incluir uma solução como um todo. Você criar um ambiente mais seguro para todos. Bom, dito isso, vamos seguir para o próximo assunto, que é a bicicleta como um todo. Há muitos anos atrás, no comecinho dos anos 90, eu escrevi para o Night Bikers News, que era um jornal periódico mensal do Night Bikers Club, um texto para o Dia das Mães que começava assim: tá bom que mãe é sempre culpada, mesmo que comprove o contrário, mas condená-las a pedalar com trilhocletas, isso garante lugar no inferno. O que eu quis dizer com isso? Quando o assunto é bicicleta para a mulher, tanto o mercado quanto os compradores, que se supunha que seriam os homens dando uma bicicleta para uma mulher, eles colocavam tudo de ruim, mais barato e desconforme só porque era uma bicicleta para uma mulher. Isso era um absurdo e, na real, acontece até hoje. E a turma faz exatamente o mesmo quando o assunto é bicicleta para criança. Veja aqui nesse card o que foi a nossa cobertura do Shimano Fest, justamente fazendo uma avaliação das bicicletas infantis no mercado. A gente não detonou as bicicletas de baixa qualidade, mas nesse vídeo nós deixamos bem claro porque algumas bicicletas são muito melhores do que outras. Sendo que essa postura é um verdadeiro tiro no pé, porque uma mulher ou mesmo uma criança que pode vir a ser um bom ciclista no futuro, já de cara desiste quando pega uma bicicleta ruim. Até hoje, só porque uma bicicleta é para uma mulher, ela é exageradamente feminina. Conclusão, você pedala e gasta energia torcendo a bicicleta e ela não vai para frente. Tudo que você põe de força, ela fica torcendo e não imprime deslocamento. Ela, por ser muito alta na frente, ela não permite manobrabilidade. Fica difícil de você pilotar. Sem falar que é impossível você subir ladeira com uma bicicleta com a frente muito alta, ou mesmo controlar ela passando buraco, guia e todos esses obstáculos naturais das cidades do Brasil. Esse tipo de bicicleta só funciona na Holanda, que é plana e impecável, não tem um buraquinho. Realidade é essa que jamais vai ser a nossa aqui do Brasil. Então, tudo que se refere à bicicleta feminina tira da mulher o direito de ser piloto do seu veículo, porque coloca ela numa postura que não dá para pilotar, difícil de subir ladeira e impossível de você conseguir passar por obstáculos, só para ser feminina. Aí vamos falar do mercado das bicicletas mais esportivas, mountain bike e ciclismo de estrada. Desde sempre era impossível você conseguir aqui no Brasil bicicletas tamanho P, quadro 15 ou mesmo 48 centímetros, no caso de uma Speed. Impossível. Todas as bicicletas que a gente encontrava aqui no mercado no Brasil eram grandes até para a estatura média dos homens brasileiros, porque também o tamanho era um arquétipo importado das bicicletas de fora do país. Sempre lembrando que o europeu mede 10, 15 centímetros, em média mais que o brasileiro. Só muito recentemente, de uns 5 anos para cá, é que as montadoras internacionais se tocaram que mulher
não é um homem de baixa estatura. E que as bicicletas feitas para homem de quadros pequenos nem sempre resolvem a ergonometria necessária. Então esse mercado de bicicletas desenhadas para um biotipo feminino é muito recente, não tem 5 anos. E a indústria nacional ainda não se tocou disso. E agora chegamos à última parte desse vídeo e eu faço um desafio, fica até o final. Nós vamos falar do ciclismo como modo de vida e do ciclismo de alto rendimento, de competição. O surgimento das bicicletas na segunda metade do século XIX catapultou o empoderamento das mulheres. Esse é um assunto à parte, vale um vídeo específico e eu recomendo a todos vocês a leitura de um livro chamado Wheels for Change, Rodas para a Mudança, de uma jornalista americana, Sue Macy. Esse livro ainda não está traduzido para o português. Imagine, na segunda metade do século XIX, as roupas das mulheres eram impossíveis de você fazer qualquer atividade física. Para se ter uma ideia, um dos movimentos que surgiu nessa época foi o direito de usar roupas de baixo com até 3,2 quilos. Imagina você usar calcinha, sutiã, anágua, peitoril, tudo pesando 3 quilos, antes de colocar o vestido comprido. Era uma loucura. Encurtando a história, as mulheres adotaram um tipo de vestimenta chamada bloomers, que é uma espécie de calça comprida turca. Veja aí nas fotos, uma coisa que escandalizou a sociedade na época. Uma mulher só poderia estar usando isso em público desde que ela estivesse pedalando. Imagine, era o mesmo de eu ir de biquíni na Praça da Sé, vai ficar todo mundo me olhando. Não é um traje que eu uso no centro de uma cidade como São Paulo. Eu posso andar de biquíni na praia do Rio de Janeiro, mas também não posso andar de biquíni no centro do Rio de Janeiro. O mesmo choque cultural. Uma mulher podia estar com uma bloomer desde que pedalando. Veja aí nessa outra foto que as mulheres estão de vestido fazendo manutenção nas bicicletas. Elas não poderiam estar fazendo uma manutenção na bike usando uma bloomer. Depois de muitos anos é que veio essa permissão de mulher usar calça comprida em público. Para você ter uma ideia, em 1962 eu ganhei meu primeiro blue jeans, uma calça ali. E eu me lembro que eu estava patinando num ringue de patinação, sabe, de patinzinho de 4 rodas paralelas. E vinha todo mundo e me perguntava se era menino e menina. E não tinha nada ingênuo nisso. Era uma provocação pelo fato de eu ser uma menina usando uma calça comprida. Eu estou falando em 1962. E por que eu consegui usar uma calça comprida? Porque naquela época estava em sucesso a Rita Pavone, que se apresentava usando uma calça comprida. Voltando ao ponto, foi no final do século XIX que surgiram os velódromos, inclusive aqui em São Paulo. E eram muito comuns as corridas para mulheres de longa distância. Eram competições que duravam uma semana, 3 a 4 horas por noite, só para as mulheres. E não raro, alguma delas dormia e pum, capotava em pleno velódromo. E essas competições, a mulherada se dava muito bem, porque elas eram resistentes à dor e muito persistentes psicologicamente. Muito interessante isso. E vencia quem pedalava mais quilômetros ao longo de mais dias de competições de longa distância. Eu mesma testemunhei esse tipo de persistência feminina nas primeiras corridas de aventura que aconteceram aqui no Brasil no final dos anos 90. São provas de longa duração, vários dias, em competições de time de 4 pessoas, com a obrigação de ter uma mulher. Nos primeiros 2 dias, quem estava sempre na frente eram os homens. A partir do 3º, 4º dia, quem vem puxando essas equipes sempre eram as mulheres, com perseverança, resistência à dor e muito cuidado com o próprio corpo. Impressionante. As mulheres determinavam as vitórias das equipes ao final de 3, 4 dias. Aí veja bem, os Jogos Olímpicos começaram em 1898. O Tour de France, 1903. Ambos eventos totalmente proibidos para as mulheres. Só foi 86 anos depois, em 1984, que as mulheres foram aceitas nas competições olímpicas de ciclismo. 86 anos depois, quando elas já eram um sucesso nos velódromos no final do século XIX. Portanto, no quesito inclusão de mulheres,
a UCI continua a nos dever e muito. Até hoje, nós não temos um tour feminino digno desse nome. Estou falando provas em etapas, elas começam e depois acabam porque não tem interesse de patrocinador, não tem interesse de público, não tem interesse. Ora, até a FIFA está conseguindo superar esse problema. O futebol feminino está indo de vento em popa. E o ciclismo feminino? Bom, esse é assunto para um outro vídeo, mas até hoje é comum premiação de homens ser diferente da premiação de mulheres e divisão de categorias masculinas serem muito mais bem resolvidas do que categorias para as mulheres. Eu, por exemplo, não entro em competição porque não posso, aos 66 anos de idade, competir com uma moleca de 20. E é isso que o pessoal quer. Portanto, o que não se incentiva, não cresce. E agora eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Vocês conhecem o que é o ciclismo artístico? Pena que eu não tenho imagens nossas para mostrar para vocês, mas vejam as fotografias. É uma modalidade que tem muito a ver com a ginástica rítmica, que os homens não se atrevem. Por quê? Porque as mulheres dominam. O ciclismo artístico é onde as mulheres dão show e os homens, para fazerem bonito, têm que apelar para a força. E a mulherada dá um banho de alongamento, equilíbrio e destreza artística. E aí eu faço uma pergunta: por que é que o ciclismo artístico não faz parte das Olimpíadas? A resposta é uma só: é porque as mulheres nessa modalidade são muito melhores que os homens. Procure aí, dá uma olhada aqui os links que nós colocamos na descrição desse vídeo e veja você mesmo o que é ciclismo artístico. E quem decide isso é a UCI, União Ciclística Internacional, que no meu entender é um reduto do machismo. Bom, se você chegou até aqui, eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo, mande o link lá para as salas de ciclistas que você tanto curte, mande esse vídeo para os seus amigos homens, para os seus amigos mulheres, e já sabe, né? Siga-nos no Instagram, se inscreva aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal, também se inscreva lá nas minhas redes. E antes de acabar esse vídeo aqui, já deixo um convite. Dia 8 de março de 2020, agora, nós vamos estar fazendo um pedal com mulheres, mães e suas crianças, saindo às 8 horas da manhã do Parque do Povo, aqui de São Paulo. Traga os seus sanduíches, que nós vamos fazer um piquenique lá no Parque da Barragem. Valeu? Então já sabe, né? Vamos embora pedalar!